aniversário. Tá uns barulhos aí, eu não tô E ouvindo. aí, Tiffany, no final nós entramos pelo Dotacílio, né? É, a gente entrou pela Otacília, tá, se deu certo. Ah, então vamos lá, Tiffany. Feliz aniversário para você, que Deus abençoe você. Hoje é um dia muito especial que o Senhor preparou para você. Deus Você está abençoe. completando hoje 24 anos. Conta um pouquinho aí para o pessoal quem que é a Tiffany. Oi, gente, bom dia. Tô com a cara inchada ainda que eu acabei de acordar. Meu nome é Tiffany Campos, né? Tenho 24 anos, casada. E eu acho que vocês querem que eu conte um pouquinho da minha história, né? De superação. Você é a Tiffany, é casada, tem quantos filhos? Eu tenho dois Dois. filhinhos. Casado quanto tempo? Faz 4 anos. Vou 4 anos. fazer 5 esse ano. Seus pais são casados, são separados? Seu pai é vivo, sua mãe Meus é pais são viva? casados. Seus pais são Casados. casados? Então, Certo. são, acho que mais de 40 anos casados. Glória a Deus. Mas volta lá agora. Puxa lá na memória. Quem é a Tiffany? A Tiffany nasceu no dia 5 de fevereiro Em de, 99. de 99. E aí? A Tiffany nasceu. E o que aconteceu, Tiffany? Volta lá. Até os meus 10 anos, né? Eu tive uma infância normal, como qualquer outra criança. Como é Eu que já é? Até os participei. 10 anos? Eu tive uma infância normal, como qualquer outra criança. Brincava. Só que eu era muito sozinha. Minhas irmãs eram tudo mais velhas que eu, né? Então eu cresci meio que sozinha. Quantos Quando irmãos chegou você tem? Quantos irmãos você tem? eu tenho só irmãs mulheres. A gente é 6 no total. 6? 6. Uau! E Só você é 6. caçula ou não? Eu sou a caçula, sou a caçulinha. Vamos lá. E daí? Até os 10 anos você teve uma infância normal. Gente, encaminhe essa live para mais pessoas, por favor. A Tiffany vai falar de um assunto muito importante nessa manhã que serve para você. Vai lá, Tiffany. Aí até os 10 anos teve uma infância normal. Então, mas quando eu tinha uns 4 aninhos e pouco, a minha irmã, uma das minhas irmãs, né, ficou grávida e ela foi nascer, ela foi nascer quando eu tinha uns 4 aninhos, minha sobrinha. Então a gente tem pouquíssima diferença de idade. E quando chegou nos meus 10 anos, a gente brincava muito, porque eu não tinha ninguém para brincar e eu ficava toda hora na casa dela, toda hora, toda hora, toda hora. E até tudo bem, né? Normal. Tia e sobrinha, uma coisa normal, ficar na casa uma da outra. Bater cartão, né? Dormia lá, ficava E lá é assistindo com gostoso, né, ela. isso, né? É, É ficava. gostoso você crescer assim com uma sobrinha, crescer com alguém. Isso é saudável, né? É legal. Mas aí você ia, dormia na casa da sua irmã, por causa da sua sobrinha, e brincava com ela, mas e daí? E aí, a minha irmã, então, não morava aqui no meu quintal. Quando eu tinha. Antes dos meus 10 anos, ela não morava aqui no meu quintal. Veio morar aqui no quintal da minha mãe. E até então não tinha acontecido nada. Tá tudo normal. E eu ficava batendo cartão lá, porque criança quer brincar todos os dias, ela não tem tempo ruim. E eu lembro o primeiro comentário do pai da minha sobrinha, e eu nunca mais vou esquecer. Eu sempre pareci que eu era mais velha do que eu era. Eu tinha uns quase 10 anos, né? Parecia que eu tinha uns 13, né? 14 anos, eu sempre fui Você alta. tinha um corpo de mulher já. Já estava definindo, né? E eu só que a minha mente, né? Eu queria brincar de Barbie. E o primeiro comentário que ele fez foi. Ele chamava eu de Theo, porque Theo é o meu apelido aqui na minha casa. Então, nossa, Theo, tá aparecendo seus peitinhos já. Você tem cinturinha já. E fez um gesto para pegar no meu peitinho. E aí eu recuei. Com Tipo, eu não quantos anos? entendi. Eu já tinha quase 10 já. Quase 10 anos. Quase 10 anos. Aí eu recuei assim. Aí ele falou, não, vem aqui, eu não vou te machucar, não vou te fazer cosquinha, porque eu odiava cosquinha e ele sempre me fazia cosquinha. Eu odiava. E aí ele falou, não, eu falei, não quero ir não.
E fiquei ali. Ele falou, tá bom. E fez esse comentário. Depois dos dias que foram seguindo, né? Mas ele ficava sozinho com você? Então, nesse comentário ele estava junto com a minha sobrinha. Como ela era muito pequenininha, ela não Ah, ela não lembra. entendia nada, entendi. Não entendia nada. Ela tinha 5 aninhos. Não entendia nada, nada. E conforme eu fui passando o tempo, eu fui indo brincar. Sei que minha irmã trabalhava e ele ficava em casa, cuidando da Gigi, cuidando da minha sobrinha. E ele me convidava para sair de perto dela e mostrar um jogo no celular. No celular não, no computador. Eu amo jogo, até hoje, né? Eu gosto de videogames e ele me convidava. Usava o que eu mais gostava para me atrair para ficar sozinho com ele. E eu, que não tinha malícia nenhuma, eu ia. E aí, quando ele chegava, né? Ah, olha só o joguinho, sei lá o quê. Aí eu olhava assim, e aí ele tinha começado. Ah, que cor que é essa calcinha? Ele perguntava, que queria que eu falasse a cor da minha calcinha. Tentava tentou pegar por baixo do cobertor, que eu tava sentada, né? Tentou pegar nas minhas partes íntimas. Deixa eu ver sua calcinha, que sei lá o quê, e afastando, afastando, com medo. A única coisa que eu sentia era medo. E ele falou, por que que você quer ver minha calcinha? Porque, né? Eu perguntava as coisas, eu sempre perguntei. Ele falou, Quantos não, é anos? 10 porque anos? eu tinha 10 anos. Já Gente, tinha 10 encaminha anos. essa live para mais pessoas, por favor. Tem gente passando nisso nesse exato momento. Precisa ouvir isso, precisa se cuidar. E precisa cuidar dos seus filhos. Você não pode deixar seus filhos sozinhos, nem que seja com um parente, com nenhuma pessoa. Encaminha essa live, por favor. Você tinha quantos anos, ô Tiffany? Desculpa. 10 anos. Tinha 10 aninhos já. E não tinha acesso a nenhuma. Ninguém conversava comigo sobre isso, né? Porque, infelizmente, meus pais eram muito antigos, né? Não tinha uma conversa tão ampla sobre Você essas é da coisas. congregação, né, ô Tiffany? Então, eu já fui, né? Não frequento muito hoje. Sim, Eu não mas bato você cartão, já mas de foi. vez em Os quando. seus pais eram da congregação? Uhum, eles são da congregação, Não, todos batizados. a minha mãe também, minha mãe também. Eu sou batizado da congregação. Quero mandar um Eu abraço também pro sou. Rick. O Rick está aqui, ó. O Pedro Henrique também já foi da congregação. Mas vamos lá. Só por que eu citei a congregação, né? Nada contra a congregação, pelo amor de Deus. Mas as pessoas que vão na congregação têm uma cabeça muito fechada. Então, de repente, acha que não pode conversar isso com o filho, não pode conversar isso com a filha, porque por algum motivo ou outro, né? Não comenta, não tem essa liberdade, né, de falar com o filho, de falar com a filha isso. Mas vamos lá, pode continuar, Tiffany. Fica à vontade, viu, Tiffany? Fica à Então, vontade. Você sabe da importância desse testemunho seu. Você já fez uma live falando disso. Você sabe da importância disso tudo. Quero agradecer a você por estar transbordando. No dia do seu aniversário, está dando presente para todo mundo que está aqui hoje. eu tô até emocionada. Eu fiz uma oração para quando você me chamou para a live, Ah, porque por mais que eu já tenha superado tudo que eu passei, ainda tem, sabe, aquela dor, um pouquinho daquela dor, sabe, então, dessas coisas. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu já superei, consigo falar sobre isso, né? Então, mas só que existe um incômodo, né? Porque é normal, é uma coisa ruim, que aconteceu há tanto tempo atrás, mas só que é muito forte, impactou durante mais de 10 anos da minha vida, eu consegui superar mais de 10 anos depois. Aí eu fiz uma oração, né? Deus acalmou meu coração. E eu tinha 10 aninhos, ele começou a me molestar, né? Ele queria que eu sentasse no colo dele para ver o joguinho. Ele sentava em cima da genitária dele, que eu não vou falar o nome, né, para não derrubar a live, da genitária dele. E eu não sabia, nunca tinha nem visto nem bebê, não sabia de nada. Ele sentava em cima da genitária dele com roupa, ele começava a mexer nos meus peitinhos, né? E aí eu me incomodava, não sabia o que era, eu falava para ele parar, mas ele não parava. E vinha um anjo, que é a minha sobrinha, e me salvar daquela situação.
ela falava, tia, tia, vem aqui, sai daí, tia, vem brincar comigo. E o pai dela, não, deixa ela aqui, ela tá vendo joguinho, ela tá jogando. Aí eu falei, não, mas eu quero ir. E aí, não, deixa ela aqui. Só que ela pegava na minha mão, me arrastava. Vem, tia. Aleluia! Ela me salvava do predador, que era o pai dela. E né, inocentemente, toda vez ela me salvava de ele terminar, né, e aconteceu o estupro, né? Só que ele já fazia muitas e muitas coisas e eu cada vez mais assustada. Não sabia nem o que era sexo, não sabia de nada. E ele me empurrava na cama, ficava se esfregando em mim. Eu entrava em desespero, não conseguia falar, não conseguia gritar, eu não conseguia falar nada, fazer nada. Eu simplesmente ficava inerte, parada assim. E cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso foi me chateando, eu fui perdendo a alegria de viver. E eu tinha uma prima que eu era muito ligada nela. Ele E sempre só que ela pegava mais você e colocava no colo dele? sempre, todas as vezes. Mesmo que eu não queria, ele pegava a força e estava no colo dele. E começava a mexer por dentro da minha blusa, nos meus peitinhos. E aí eu não sabia, eu ficava morrendo de medo e ficava paralisada. Eu não conseguia nem me mexer, de tanto medo que eu sentia. Eu tô contando agora com riqueza de detalhes, né? Na live eu não consegui contar com riqueza de detalhes, eu acho que é a segunda vez eu tô conseguindo mais contar com riqueza de detalhes o que aconteceu. Porque acho que isso é importante. Importante contar. Quanto mais você contar as riquezas dos detalhes, ô Tiffany, mais as pessoas vão ficar atentas. Eu estou falando isso porque eu tenho a Giovana, que tem 5 anos, e num encontro de casais, nós fomos alertados disso. Então hoje a gente toma um cuidado extremo com a Giovana, assim, assustador, porque nós tivemos esse alerta um dia. Então você que está aqui nessa live, você precisa encaminhar essa live pelo menos para 3 pessoas, pelo amor de Deus, porque o Eu conteúdo encaminhei dessa já. live, não, as pessoas que estão aqui, né? Eu, É eu já preciso fiz, já enviar essa encaminhei. live para umas 3 pessoas. A gente está falando de um abuso, né? A Tiffany sofreu abuso. Por quanto tempo, Tiffany, você passou por isso? Então, só retificando, o nome da sua filha é o nome da minha sobrinha que me salvou. É o mesmo nome. Giovana, glória a Deus. É o meu anjinho. Meu anjinho já tá adulta hoje, mas ela ainda é meu anjinho. É, E aí ele pegava você, toda vez colocava no colo dele, mexia nos seus peitos, por dentro da sua blusa. E pode continuar a partir daí, Tiffany. e toda vez que ele ia pegar, né, na minha genitária, a minha sobrinha aparecia. Todas as vezes. E me salvava. E o que aconteceu? Eu era muito ligada, eu era muito. Tinha muita amizade com uma prima minha, que é mais velha que eu. E eu fiquei incomodada, as crianças na escola falavam algumas coisas que eu não entendia. É, A Tiffany, isso eu, acontecia todos os dias? ele tentava todos os dias, porque eu queria brincar todos os dias, mas eu comecei a evitar ir lá, porque eu ficava com medo. Então eu falava, vamos, vem aqui na minha casa, né? Eu chamava minha sobrinha para brincar aqui. Aí minha prima, né? Eu perguntei para ela o que eu tinha ouvido, porque eu tinha perguntado para meus pais infelizmente não me falaram, O que você né? perguntou para os seus pais? Eu perguntei, falei para minha mãe, falei, mãe, eu ouvi na escola uma palavra, eu queria saber o que significa. Que eles ficam falando e eu não sei o que significa. Eu perguntei duas palavras. Falei, o que que é sexo e o que que é camisinha? Os dois. Eu tinha lembrado. Os dois, essas duas palavras. E ela não conseguiu me explicar. E ela ficou envergonhada de me explicar. Eu lembro da reação dela. E ela falou, filha, você não tem idade para saber. Eu não consigo te explicar. Eu falei, tá bom, mãe. Um dia eu sei, né? Um dia você vai saber. E aí, só que eu não contente com isso, fui perguntar para minha prima, que era mais velha. E ela perguntou: você tem certeza que quer saber o que que é? Eu falei: eu tenho. Todo mundo fica falando, 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 e eu não sei o que que é. E só que ela explicou abertamente para mim.
Geralmente, quando você é criança, você tem que explicar devagarzinho. E eu levei um susto. Eu comecei a chorar do nada. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E ela não conseguia parar que eu chorasse, porque eu fiquei muito assustada de saber. Depois disso, eu já tinha consciência que o que estava fazendo comigo é errado. Era uma coisa ruim. Só que ele colocava na mente de todo mundo que eu era mentirosa. Ah, Aí realmente. você chegou a falar, então. Você chegou a Eu não comentar. comentei, não comentei ainda. Ele faz, Antes antes ele dele falava que comentar, já que você era mentirosa. Ele já estava preparando. já Já preparando o se terreno. caso você falasse alguma coisa, não acredita nela, não. Ela é mentirosa. Isso. Entendi. Falar, a Tiffany mente muito, até mente muito, a criança mente demais, ele ficava fazendo isso. Hoje eu entendo que estava preparando, né, para se o caso eu contasse. Entendi. Só um minutinho, Tiffany. Pessoal, aperta o coraçãozinho, encaminha essa live para mais pessoas. Você que está chegando agora. Hoje é aniversário da Tiffany. Ela está fazendo 24 anos hoje. Ela está te dando um presente para você que está nessa live. Ela está abrindo o coração dela e está contando que ela foi abusada pelo cunhado dela quando ela tinha 10 anos. Ele pegava ela, colocava ela no colo dele, mexia por dentro da blusa dela, mexia nela e sempre ela era salva pela sobrinha dela, que chama Giovana, que tem o mesmo nome da minha filha, que tem 5 anos hoje. Então você que está aqui nessa live, encaminha essa live para mais pessoas. Não é sobre as pessoas que estão aqui, eu sei que não. É pelas pessoas que ainda vão assistir essa live. Mas é importante que você mande para as pessoas que mesmo que elas não entrem agora, depois vai ficar lá uma notificação para ela assistir essa live. Então é muito importante. Pode continuar, Tiffany. Me desculpa. Vi mais uma vez, obrigado por você estar fazendo, né, esse trazendo, está tendo forças, que o Espírito Santo continue te dando força, que você continue a contar tudo que você tiver aí dentro do seu coração, porque isso, além de tudo, Tiffany, é uma cura para você. Sempre quando você coloca para fora, você vai falando, isso vai saindo dentro de você. E depois, até falei pro Otacílio, na plataforma, não sei se ele te falou, na Sim. plataforma a gente arrebenta de fazer desbloqueio lá o tempo inteiro, é muito doido isso aí. Eu Ah, tenho uma pessoa lá, falou, que é a falou. Carol. A Carol é uma pessoa que vai te ajudar demais. E a hora que você quiser, eu libero o acesso seu, vou combinar com a Carol, para você ter uma conversa com a Carol e você vai desbloquear isso de fato. E você vai ver que vai ser bem mais diferente, você vai falar com mais... Até que quando eu convidei, você já deu um negócio. Aí você foi lá, orou e o Senhor colocou paz em seu coração. O que vem de Deus traz paz. Então, não hesite em ficar segurando. Pode contar, fica à vontade, viu, irmã? Você está sendo usada por Deus para alertar famílias e pessoas aqui dentro. Você não tem noção. A bomba nuclear que você é. Você tem que... A bomba nuclear que você é para transbordar isso aí. Porque vai salvar muitas famílias. Pode continuar, Tiff. Eu orei antes da live porque ele destruiu a família que ele tinha, destruiu a mentalidade da minha irmã na época. Ela entrou em depressão. Eu entrei em depressão. Tive depressão há muito. Não é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tive depressão até acho que meus 18 anos. Eu tive depressão. Às vezes profunda, às vezes eu controlava. Já fiquei sem comer, sem tomar banho. Minha mãe tinha que pegar, me dar banho e colocar comida do lado da minha cabeceira, porque eu não queria sair da cama, para nada, fazer nada. Então, mas volta aí. Você está naquela parte onde a sua prima falou para você abertamente o que era, você ficou desesperada, e daí? E aí, né, cada vez mais depois que eu soube dessa, né, eu perguntei para ela, ela me respondeu, eu comecei a fugir dele, né, só que ele ia atrás. Eu já tinha começado a lavar louça, né, quando eu tinha uns 10 aninhos, e aí ele ficava, tinha uma escada pro lado de fora e ele ficava me observando, e eu não sabia. Eu começava a cantar, começava a brincar, e ele ficava me observando, observando. Sempre convidava, vamos lá ver o joguinho, vamos lá ver o joguinho. E eu não ia mais. E eu ficava com medo, não ia mais. E pegava o meu computador, instalava filmes pornográficos lá no meu computador, que eu tinha um computador na época. Na hora que eu vi, eu entrei em pânico,
tirei. Com quantos anos isso aí? Eu tinha uns 10 aninhos ainda. Tudo que tinha Ele acontecendo colocar antes de eu... filme pornográfico num computador para você ver. É, porque eu sabia mexer mais, né? Minhas mães não sabiam mexer muito no computador. Eu que sabia mexer mais. E queria ficar toda hora perto de mim, perto de mim. E eu comecei a entrar em desespero, até que um dia, né? Tinha passado já 2 anos que ele tinha fazendo essas coisas. Eu tinha 12 anos já. E ele fez durante esses 2 anos. Desses 2 anos ele fazia esse tipo de coisa. Ele queria mexer em mim, queria me arrastar, se deitava em cima de mim, se esfregava em cima de mim, né? Me empurrava, e sempre sozinho. Minha irmã nunca estava em casa. Só tinha eu e a minha sobrinha. A Rúbia falou aqui, ó, eu sofri abusos em silêncio, nunca falei nada para ninguém por medo de ser castigada. Olha só para você ver, isso é mais comum do que a gente imagina. Só que as pessoas não têm coragem de falar. Por 2 anos aconteceu isso. Vamos lá, Tiffany, pode concluir aí. E aí, a minha mãe, quando eu tinha 11 anos, eu ia contar antes, né? Eu acho que eu quero contar, para alguém me salvar. Só que ela teve meningite e ela perdeu a memória. Então, quando ela voltou do hospital, ela não sabia nem quem eu era. Então, até eu precisei esperar até ela recuperar a memória, saber quem a gente é. Ela só lembrava do meu pai. Só lembrava que ela tinha um namorado e não um marido. Ela tinha 14 anos na mente dela. E uns 14, 16 anos ela falava que tinha. Aí, depois que ela se recuperou da meningite, me lembrou a memória, lembrou o que eu tinha falado para ela. Tava todo mundo na sala, tava minha irmã, minha outra irmã, tava meu pai, minha mãe, todo mundo comendo, conversando. Eu entrei e eu falei, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu tinha 12 aninhos. E aí eu falei, o quê, filha? Eu sentei lá da minha mãe e falei, o Ricardo, vou falar o nome dele. O Ricardo mexeu em mim. Como assim mexeu em você? Aí eu comecei a chorar, porque eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar abertamente. Então eu chorava. Aí ela respirou, meu pai começou a tremer já, a passar mal. Eu falei, o Ricardo mexeu em mim, ele tentou. Aí eu falei a palavra, né, que eu não sabia o que era. Eu falei, tentou mexer nos meus peitinhos, tentou mexer né, na minha genitália. Eu não falei essa palavra, eu falei outra palavra na época. E aí meu pai, na hora, quase desmaiou. Na hora de nervoso. Sentaram, aí a outra irmã começou a tremer. Chama ele agora, chama ele agora. E aí a esposa dele ficou assim, perplexa. A sua irmã, né? Sem saber reação, sem saber a reação. Minha mãe começou a tremer, me abraçar, chorava. Quando ele chegou, minha mãe, meu pai não conseguiu nem falar. Minha mãe, você mexeu na minha filha desse jeito. Aí ele falou, não, eu juro pelas minhas filhas e por Deus que eu não mexi na sua filha. E aí eu falei, você mexeu sim. E comecei a chorar. E aí a minha irmã, que é a esposa dele, você tem certeza? Pode ter se enganado, ele pode estar brincando, ele pode estar fazendo cosquinha em você, que você não gosta, você pode ter se enganado, pode ter relado. Aí eu falei, ele fez assim em mim, ele mexeu dentro da minha roupa. E aí eu chorava, eu não conseguia contar muita coisa. Aí ele falou, você tem certeza? Tem certeza? E todo mundo nervoso. E a minha irmã já queria bater nele, a minha outra irmã que estava lá pulava de tanto nervoso, queria arrebentar a cara dele ali mesmo. E, e, e aí, com tanta pressão que eu sentia ali no momento, eu falei, não, eu me enganei. Eu voltei para trás. Nossa! Voltei para trás. Eu falei, não, eu me enganei. Eu fiquei com medo. Porque tava jurando pelas filhas dele. E aí, ela que não. E as pessoas falavam, você tem certeza? Tem certeza? E eu não conseguia, não tinha. Será que eu tinha certeza? Agora eu fiquei confusa, né? Eu tinha ficado confusa pela tanta pressão. 12 anos. É. Desde os 10 anos, a Tiffany era abusada pelo cunhado. Quando, com 12 anos, quando ela criou coragem de falar, ela recuou. E daí, Eu Tiffany? recuei. Só que aí ficou pior, né?
Quando eu recuei, ele começou a fazer coisas piores. O que que ele fazia, Tiffany? Eu ia tomar banho, ele queria me ver pela janela, então eu desligava, eu via passos, ele vindo, eu desligava o chuveiro rapidinho, eu me escondia. Quando eu era magrinha, eu conseguia me esconder embaixo da janela pelada. Então eu ficava ali, parada, sem até respirar, para ele não ver que eu tava lá. E ele não conseguia me ver, porque eu era tão magrinha. E aí ele via que não tinha ninguém e saía. Aí eu parecia uns 10 minutos assim, eu tremendo, levantava do chão devagarzinho, olhava se ele tava ali e ligava o chuveiro de novo e começava a tomar banho. E isso várias vezes. Quando eu ia me trocar, ele ia na porta, tinha um vãozinho. Aí ele tava a ver para esse vãozinho, e eu tampava o vãozinho para ele não ver. E sempre fazia as coisas quando ninguém estava olhando, porque ninguém suspeitava dele. Só que quando eu falei, com 12 anos, a minha mãe, ela acreditou em mim. E meu pai ficou tão perplexo que não conversou mais sobre o assunto, mas a minha mãe acreditou em mim e ela chorava junto comigo. E ela não sabia o que fazer. Eu sou mulher, o que eu faço? Porque ela não foi ensinada. O que eu faço para proteger minha filha? O que eu faço, meu Deus? E ela não sabia. Então eu não culpo ela de não ter Isso aí feito. foi até quanto tempo, Tiffany? E ele continuou. Teve uma vez que eu não vi que ele estava lá, saí do banheiro e ele me jogou no chão e eu estava pelada. E começou a me arrastar. E eu clamei a Deus com tanta força. Falei, Senhor, me cobre com teu sangue, Senhor. Olha, E ele me soltou. Na hora que ele me soltou, ele fez uma risada diabólica, que eu não lembro até hoje, e ele ficou perplexo, assim, diabólica a risada. E virou. Parece um filme de terror. Virou e saiu. E eu levantei correndo. Ele começou a chorar, chorava, eu não sabia o que fazer. E toda vez isso. É assim, minha mãe me trancava quando eu ia pra igreja, porque eu não queria mais ir pra igreja, me trancava em casa pra, né, porque eu sentia medo, e ele que tentava abrir todas as portas, tentava entrar em casa, né, tentava abrir todas as portas, ele ficava escondidinho no fundo. E foi até os 15 anos assim. Até os 15 anos. tá começando a travar, ô Tiffany. Tá começando a travar, acho que é a sua internet. Foi até os 15 anos, assim, dos 10 aos 15 anos passando por isso. Foi 5 anos passando por isso. E aí eu orei. Tá travando? Tá travando. A sua voz dá para ouvir, mas tá um pouquinho ruim. Tem internet móvel? Você tem internet móvel? Não, tá. É o Wi-Fi. Então é Wi-Fi. Melhora. Então foi até os 15 anos, né? Foi até os 15 anos. Eu orei. Com 15... Oi? Melhorou a minha voz? Não. A imagem? Não, tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir. Mas tá travando. A sua imagem tá travando. Então eu vou... Acho que a internet está oscilando, mas como minha voz tá ouvindo, eu vou continuar, então. Tá, pode continuar. Pode continuar. Não para, não. Não vamos parar. Eu orei e eu orei uma oração diferente. Eu orei assim. Falei, Senhor, eu tenho já 15 anos de idade e eu não aguento mais passar por isso. E eu peço a sua intervenção. Intervir nessa situação. Me salva. E se o Senhor não me salvar, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. E quando ele vir me molestar, eu vou atacar. Eu falei desse jeito. E eu sei que está escrito na Bíblia, que a gente não Pede pro Otacílio pode olhar lá. Pede pro Otacílio olhar o seu celular, que eu mandei a solicitação lá no seu celular, para ver se melhora pelo seu celular. Mas pode continuar, Tiffany. Vê se ele consegue entrar pelo seu celular para ver se fica melhor. Aí, ó. Agora foi. Agora desconecta do dele agora. Sai da live agora, Otacílio. Por favor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Sim, muito. E aí,
você passou por isso 15 anos. Dos 10 até os 15 anos. Para você que está chegando na live agora, hoje é aniversário da Tiffany, está completando 24 anos hoje. E ela está nos presenteando com esse conteúdo que vai salvar muitas famílias e muitas crianças. Ela foi abusada pelo cunhado dos 10 até os 15 anos. Chegou a contar para a família. Só que a pressão foi tanta que ela falou que ela não tinha certeza, que ela estava enganada. E aí o cunhado dela começou a piorar. Os assédios começaram a piorar. Até um dia que ele arrastou ela pelada. Mas e aí, esse dia que ele arrastou você pelada, como que foi? O que você pensou na hora? Você falou assim, nossa, agora não tem jeito. Agora ele vai me matar. Agora Eu pensei isso. Agora ele vai me matar, ele vai me estrupar, que eu já sabia, né? Eu sabia tudo que já tinha que saber. Já tinha uns 14 anos, quando ele me arrastou. Ele vai me matar e acabou a minha vida agora. Falei, aí eu clamei com toda a minha força, alto, não tinha ninguém em casa, só tinha eu. E aí Deus me ouviu e soltou, ele soltou a minha perna, que estava começando a me arrastar pelo chão. Ele me arrastava pelo chão e queria me pegar. E depois disso, né, já com 15 anos, aconteceu outras coisas também, que eu tinha acabado de tomar banho, minha mãe saiu pra vizinha para fazer alguma coisa. Tinha acabado de tomar banho, tinha uma flechinha assim da porta, e aí eu fui fechar. Aí na hora ele apareceu. Ele tinha um olhar que parecia que estava possuído. Que ele ficava assim pra mim. E aí ele veio com tudo. Ele já pesava uns 120 quilos e eu era tão magrinha. Eu não sei nem como eu consegui. Então ele empurrou a porta comigo pelada. Eu peguei a porta e falei, Senhor, me dá força. E ele não conseguiu abrir. Não sei nem como que ele não conseguiu abrir. E aí eu segurei e ele dava uma risada muito diabólica. Eu não consigo esquecer essa risada. E aí eu segurava a porta e orava na minha mente. E eu via um vidro. Ele falou, ele não vai parar, eu vou abrir a porta e tacar na cabeça dele. E aí ele parou, saiu de novo. Deu a risada diabólica dele e saiu. Minha mãe entrou. Ele parecia que sabia quando minha mãe ia entrar. E eu não conseguia falar pra minha mãe. Eu comecei a ficar perplexa. Eu falei, o que foi, filha? O que foi? E eu começava a gaguejar, nada, mãe. E nada, não aconteceu nada. Desse jeito. Aí, com 15 anos, eu fiz a minha oração, né? Eu falei, Senhor, se o Senhor não fizer, se o Senhor não me salvar, eu vou me salvar. Nem que, eu sei que está escrito na Bíblia, só que eu vou me salvar. Foi desse jeito que eu falei. Só sei que passou um dia da minha oração. 24 horas. Minha mãe sentiu uma queimação dentro dela e ela foi orar. Era noite já. E ela orou no quarto dela. E aí eu entrei no quarto dela e falei, mãe. Aí eu fiquei prestando atenção na oração dela. Ela levantou. Parecia que ela estava com parecia que ela estava com uma armadura. De tão forte que ela... Aleluia. Ela parecia que estava revestida de uma armadura. E aí ela falou, filha, hoje vai ser a sua libertação. Eu vou expulsar ele daqui. E aí eu falei, o quê, mãe? Eu falei, vai, eu vou expulsar ele daqui, porque essa pessoa, né, não vai ficar comendo mais dentro do meu quintal. Porque eu falo, Deus me deu força agora. Glória eu vou lá com os anos e vou expulsar ele daqui. Aleluia. E aí meu pai falou, onde você vai? Eu falei, eu vou salvar a minha filha. E aí ela desceu. Foi lá na casa dele. E ela olhou nos olhos dele. Você vai sair agora do meu quintal. Eu falei, como é que é? Vai sair agora. Pega suas coisas e vai embora. Se você quiser, filha. Ele falou com a minha irmã, que era a esposa dele. Se você quiser, você pode ir com ele. Eu falei, não, mãe, como eu vou? Não vou a lugar nenhum. E aí ela falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, ele molestou minha filha. Aleluia. Aí minha irmã olhou pra mim, Theo, agora você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza, eu vou te contar tudo. Eu tava junto, eu fui junto. Eu falei, eu tenho certeza que ele mexeu em mim, que agora eu vou conseguir contar tudo pra você. Mesmo que eu chore, eu vou contar. E ela falou, tá bom, Theo, eu acredito em você. E deixou ele sair. E ele saiu, na chuva mesmo, tava chovendo. Saiu, pegou as coisas dele e saiu de lá no momento.
Aí no outro dia, Deus me deu força para falar tudo para ela. E ela decidiu. E aí eu contei para a família inteira. Dessa vez eu contei detalhes. E detalhe, a minha irmã não acreditou em mim ainda. Aí teve que Deus fazer o quê? Dar uns sonhos para ela, sonhos para elas acreditarem em mim, né? Elas achavam que eu estava destruindo o casamento, elas achavam que eu queria, sei lá, não sei o que acontece. Só que depois disso, Deus deu um sonho para ela, né? Deus também deu a visão para minha irmã. Ela pediu dentro do culto, né? Ela estava no culto da congregação. Ela pediu, Deus me mostra a cena que ele fez com ela. E ela não aguentou. Na hora que Deus mostrou, ela não aguentou. Ela começou a chorar. Eu falei, não quero ver mais, eu não quero ver mais, eu acredito. E ela entrou em depressão. Congregação também? Todos os mundos da congregação. Cunhado também não, né? Sim. Todo mundo. Ele também, ele é batizado. Ele é batizado, todo mundo é batizado da congregação. Todos. E eu senti ali que foi uma libertação. Aí eu respirei. Ele saiu do meu quintal. Agora eu tô livre. E ela não contente com isso, minha irmã não contente com isso, ela pediu para Deus, Senhor, eu quero que ele fale da boca dele que ele fez isso com a minha irmã. Quero que ele confesse. E Deus ouviu ela, que ele veio no portão e confessou. Só que ele falou num tom que ela ficou horrorizada. Ele falou exatamente assim para ela. Eu fiz mesmo e ela gostou. Fiz mesmo. Fiz mesmo, ela estava gostando e não tem nada demais, eu vou continuar fazendo. Desse jeito. E só sei que ela entrou numa depressão muito profunda, conseguiu superar depois de bastante tempo. Hoje ela tá bem. Eu só fui superar depois de casada, né? Meu marido me ajudou a superar. Eu tive arritmia cardíaca, comecei a entrar em pânico. Eu tinha síndrome do pânico agora, né? Depois dos 14 anos eu comecei a entrar em pânico. Eu tinha arritmia cardíaca, desmaiava de tão nervoso. E eu fui curar só depois de casada. Que a gente começou a assistir o Paulo Marçal, começou a assistir psiquiatras no YouTube, comecei a assistir um monte de coisa, eu comecei a destravar e comecei a desbloquear e percebi que eu tinha uma síndrome do pânico e eu consegui curar. E hoje eu não tenho mais síndrome do pânico e eu tô bem. E uma coisa que eu não consigo, eu vou falar aqui pra vocês, não consigo aceitar. Ele virou pastor hoje. Um pastor pedófilo. Ele é pastor de uma igrejinha aqui. E eu falei, Senhor. Mas é com ele, né? Hã? A sua irmã não tá com ele mais. Não, graças a Deus não. Ela separou quando eu tinha 15 anos. E esse cara é pastor hoje. Ele é pastor. Ele pastoreia numa igrejinha. E aí eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Porque Deus não deixa nada encoberto. Deus não deixa. Eu fico pensando, coitado das ovelhas que ele está pastoreando. Porque quando eu comecei a estudar, né? Um pedófilo, ele não faz com uma criança só. Ele tem essa vontade de molestar crianças no plural, né? E eu peço, né? Senhor, guarde todas as crianças que chegar perto dele. Todas as crianças. Porque me impediram de eu ir lá e ir adiante ia processar ele e tudo mais, e boletim de ocorrência e tudo mais. Que na época me impediram, porque ele tinha filha pequena e tudo mais, falava essas coisas. Mas, como hoje já tá adulta, né? Então é isso. Mas o importante Tiffany, é que você vê ele nos dias de hoje? Raramente. Mas eu já vi sim na rua. Raramente vejo, mas vejo sim na Você rua. vê ele
O que acontece? Antes, né, quando não estava curada, eu entrava em desespero. Eu parava no meio da rua e começava a chorar. Parava no meio da rua e começava a chorar já. Hoje não. Hoje eu olho para ele e falei, não, você não tem mais controle sobre mim. E eu me sinto em paz, como se fosse qualquer outra pessoa, e passo. Deus permite que eu não vejo ele muito, graças a Deus. Olha, e ele continua te olhando? Ele Uma ameaça? olha... Não, mas tenta esconder o rosto. Ele tenta esconder o rosto. Ele tenta esconder o rosto? Tenta. Ele fica, né, sem saber onde olhar. As pessoas do bairro não sabem disso? E a atual esposa dele, é uma mulher... Alô? Alô, Anjo? Oi, Oi? bora, pode falar. A atual esposa dele? A atual esposa dele também não sabe. Ela tem uma ONG, tem um filho autista, ela ajuda outras pessoas Filho, e ela não sabe é que filho tem... dele? Não, é filha dela. Ah, tá. Ela não sabe que ele é um lobo. Mas você não sente uma vontade de contar para ela, não? Então, eu peço para Deus, né? Falei, Senhor, será que eu conto para ela? Porque ela não vai acreditar em mim. É meu esposo, quem é você para falar isso dele? Ela vai pensar uma coisa dessa. De igreja, né? É. Então eu tô pedindo para Deus. Vou abrir minha boca, eu não vou esconder quem ele é, nem o nome dele, porque ele não prezou a minha família. Ele destruiu a minha vida, né, quando eu era criança. Hoje não, hoje eu tô liberta. Destruiu a vida da minha irmã, destruiu a filha da filha dele, destruiu a vida de quase toda a família com esse ato que ele fez. Então eu não vou esconder quem ele é. Um dia vai chegar, né? Vai chegar até a boca, vai chegar até o ouvido dela e ela vai ser liberta dessa informação. Mas eu não vou chegar nela e falar, porque não sei, não sinto de ir lá e conversar com ela. Ó, a Silvia da Rocha falou assim, ó, ela não vai acreditar em você, não. Mas, ô, Silvia, Sim, por isso que eu não vou. acontece, tá? Por mais que você ache que ela não vai acreditar, é preciso falar. Porque você hoje não é mais uma criança, a sua mãe é viva, a sua irmã é viva, e você não quer nada com ele. O que você quer é apenas que ele não faça isso com mais ninguém. E ele tendo hoje, sendo uma autoridade dentro de uma igreja, é muito complicado isso. Porque até mesmo a gente não sabe. Mas você falou que foi até os 15 anos. A diferença você da sua sobrinha, eu prestei muita atenção, era de 4 anos. Quem que não garante que ele fez isso com a sua sobrinha? Você precisa alertar, sabe? Quem que não garante que ele não fez isso com a Giovana? Sabe? Então é muito sério isso. Já parou para pensar nisso? Eu já pensei várias vezes, minha família toda já pensou. Eu já perguntei para ela se ele já mexeu nela, né? E ela falou que ele só empurrava ela na cama e ficava por cima dela. Então ele E fazia. ela não falava. Então eu não sei mais detalhes. Ela só falou essa parte e não falou mais nada. E hoje ela tá sofrendo. Ela tem quantos anos hoje, essa menina? 19 anos, 21. eu tenho 24. Entende? Que não é só você. Tem mais pessoas e vão ter mais gente. A sua sobrinha também passou por isso, é impossível. Uma pessoa dessa é doente, Tiffany. Esse cara é um doente. E ele precisa ser parado. Por quê? Porque senão mais e mais pessoas. Da mesma forma, Tiffany, que você não pode ficar quieta de falar isso. Essa live aqui é só, não é nem a sombra do que há de vir. Você precisa abrir a sua boca, você precisa
e fazer igual Jesus fez. Jesus não se expôs? Jesus se expôs. Cruz significa exposição. A Tiffany tem um propósito. Muitas pessoas, Tiffany, não sabem qual é o propósito. Ficam perdidas na vida, querendo descobrir qual é o propósito. A Tiffany tem clarificado o propósito dela, que é salvar crianças das mãos de lobos disfarçados de cordeiros, de pessoas sem ter Deus nenhum no coração, que o mínimo que a pessoa tiver do Senhor, ela não faz isso, sabe? A pedofilia não é doença, é crime. Exatamente. Então, eu pesquisei, né? A pedofilia ela não é uma doença. Ele tem o desejo sexual por crianças, não é uma doença. Ele é um tarado, né? É isso que ele é. Não é doença. Não dá para curar. Então, o que você entende sobre doença? Doença dá para curar. Isso já é uma personalidade dele. Entendeu? Então, se você não falar, tipo, se você não botar para fora, você está indo contra o seu propósito. E você tem certeza que agora que você está falando isso aí, você pode estar até um pouco apreensiva, mas você está aliviada, está se sentindo aliviada contando isso, você está oprimida. Qual que é a sua situação agora, nesse momento? Eu tô aliviada. Então, é disso que eu estou falando. Escondendo o nome dele. Porque eu queria falar quem ele é. Eu queria expor ele. Porque o que ele fez comigo, ele tá com uma esposa maravilhosa que não sabe quem ele é. Porque ela é uma pessoa boa. Eu vejo, ela tem uma ONG, ela ajuda as pessoas, ajuda os deficientes. E ele é um predador de crianças. Então, como que ele pode ficar perto dela se ela ajuda principalmente crianças? Olha isso. Então, eu não sei nem por onde começar. Não sei se eu chego nela e converso, não sei se eu abro um processo contra ele, não sei se eu... Não sei por onde começar. Não é o que ele fez com você. Pode ser idiota isso que eu estou falando. Não é o que ele fez com você. Mas é o que você vai fazer com o que ele fez com você. A dor, Tiffany, a dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Entende? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, o que ele fez com você, o Senhor está te libertando. Você ainda não está liberto. Mas a gente vai te ajudar a se libertar com isso aí. Vou até, inclusive, conversar com o Pablo sobre isso. Ele voltando, eu vou conversar com ele. Mas, enfim, não é sobre o que fizeram com você, é o que você vai fazer. Você tem que canalizar essa energia que tem aí. Entende? E abrir a boca. Botar para arrebentar. Não só em relação ao Ricardo, né? É o nome dele. Não só em relação ao Ricardo. Safado, ordinário, sem vergonha, tem que estar na cadeia. Mas sim das pessoas que você vai evitar que o Ricardo faça isso. Das pessoas que nem... Eu não conheço o Ricardo, graças a Deus eu não conheço ele. Mas eu tenho uma filha de 5 anos. Assim, várias pessoas aqui têm filhos. E todos nós precisamos tomar cuidado com o que acontece com nossos filhos. Então, hoje é aniversário da Thalita. E Thalita, Tiffany, a gente só tem a agradecer a você por isso tudo. Agora, o que você vai fazer, você tem que pedir para o Senhor, sabe? Te dar forças, clarificar. O seu propósito é claro, Tiffany. Seu propósito é de ajudar crianças, ajudar famílias que tenham coragem de fazer isso que você fez. Você precisa fazer, minha esposa está indignada aqui, e você precisa fazer isso por você também. Porque você perdeu a sua infância. Você foi... Por quanto tempo você ficou com isso? Não é uma vingança, né? A vingança maior é do Senhor. Mas, assim, eu penso como um alerta para as pessoas. Quanto às famílias. E você já sabe já o nome do seu livro, não?
Não, não Eu faço ideia. vou te ajudar a escrever esse livro aí, tá? Eu vou te ajudar a escrever esse livro. Mas o que você ia falar? Eu pedi uma confirmação para Deus. Eu falei, Senhor, o que que eu faço? Porque as pessoas vão achar que é vingança. O que que eu faço? Eu falo ou eu deixo, né, que Deus mostre, que o Senhor mostre. E você falando, eu pedi para alguém me confirmar e você acabou de me confirmar, eu tenho que falar. Talvez ele tenha feito fazendo isso com outra criança. E eu posso salvar essa criança dessa mão dele. Eu não acho que é vingança. Eu acho que tenho certeza que é um livramento para outras crianças, não só para mim. Exatamente. Mas Não se como eu trata. não sei por onde começar, né? Eu vou pedir orientação para um profissional, porque eu não sei por onde começar. Eu tenho todo mundo que pode te ajudar. Eu tenho desde pessoas que estão se chegando a mim que é neuropsicóloga, que pode te ajudar com isso. Tem pessoas que são advogadas. Eu tenho amigos que são delegados. Fazer parte hoje do ecossistema do Pablo, as pessoas querem ajudar de alguma forma ou de outra. E a gente vai te ajudar com isso, sim, tipo, só se você quiser. A gente não Eu pode quero sim. invadir a sua privacidade. Você Eu querendo, quero. eu tenho certeza que a minha esposa vai te ajudar também muito com isso, né? E a gente vai se ver, a gente vai te acolher, mas não só por causa do que aconteceu com você, mas pelas pessoas que podem ser salvas com a sua com a sua exposição, sabe? Com isso que você fez. O aniversário é seu, mas o presente é de todo mundo que passou por essa live, que está nessa live, de quem está assistindo essa live. Tamo junto, Tiffany, nisso aí. A gente vai te ajudar. Deus Nós abençoe estamos você. à disposição, mas eu entendo que você não pode ficar quieto, porque igual eu falei, não sei se você estava antes na live, assim, se você ficar calada, agora essa aqui é para acabar, tá? Para acabar com a sua dúvida. A Tiffany ficando calada, por onde ela vai passando, por trás vai ficando um rastro de crianças que estão sendo abusadas, minuto a minuto. Agora, nesse momento, tem criança sendo abusada porque você estava calada. Entende o que eu estou falando? Entendo. E aí você vai passando, você vai olhando para trás e vai vendo crianças e crianças e aquelas memórias que vem passando na sua cabeça, tudo que você ainda tem na sua cabeça, acontecendo com muitas crianças. Então você não pode ficar calado. Você tinha que fazer live de 10 minutos, você tinha que fazer live todos os dias. Você tinha que falar disso aí, até chegar na pessoa que sabe, a esposa dele, na pessoa que é responsável por essa igreja, sabe, de tudo, sabe? Então, assim, é preciso colocar, é preciso se expor, igual o Senhor fez. Se expôs na cruz, sofreu, morreu por mim, por você, por todos nós. Mas você tem um legado que você tem que pegar firme nisso. Esse é o seu propósito. O meu propósito é sim ajudar outras crianças. Porque eu já senti isso várias e várias vezes, de eu ajudar outras crianças. Porque desmascarar, né, os lobos. Geralmente eles se escondem atrás de igrejas. Por que eles se escondem atrás de igrejas? Porque eu sou um santo de Deus. Como eu poderia fazer isso? As pessoas vão falar. Como? Ele é um homem honrado, ele é um homem de Deus, ele é profeta, ele é isso, ele é aquilo. Entendeu? Eles se escondem atrás de igrejas. Até porque é um escudo para que quando vem à tona, ninguém acredite na pessoa que é a vítima. Então eles fazem isso, né, para se camuflar. Eu tenho pesquisado bastante sobre o assunto. Eu sei que quando eu falar,
ele pode entrar com uma causa contra mim, né? Que é sobre defamação e calúnia. Só que, por que eu preciso de um especialista, né? Que seja um advogado? Porque, para mim reverter a situação. Porque, com a riqueza de detalhes, como eu pesquisei várias e várias vezes, o juiz não vai ter nem como falar que é mentira. Porque tem minha mãe como testemunha, a própria esposa dele como testemunha. Esses dias eu falei para a filha dele, eu falei, ó, eu preciso conversar com você com o que seu pai fez comigo, porque você já é adulta. E ela não consegue falar sobre o assunto. Eu falei, tia, eu não consigo falar sobre o assunto. Eu sei o que ele fez por cima, mas eu nunca soube a história toda e eu não consigo falar sobre o assunto. Então eu mandei a live para ela da Ana Paula e estou pedindo para ela assistir. Só que ela não consegue, porque ela tá sofrendo. Então é isso. Essa foi uma confirmação para mim. Eu falei, Senhor, eu não aceito que ele seja pastor e pode estar sofrendo outras crianças na mão dele. Então, o que eu faço? Eu pedi para Deus. E agora eu tenho certeza do que eu vou fazer. Eu vou falar e vou expor ele, vou acabar com essa farsa que ele está fazendo. Porque eu estou pronta para falar. Eu consigo falar exatamente tudo que ele me fez. E uma psicóloga, uma psiquiatra, ela vai saber se eu tô mentindo ou se eu tô falando a verdade, porque elas são especialistas, né, nessas coisas. Sempre tem um, né, para avaliar casos que sejam mentira ou verdade, eles ficam lá. E eu pesquisei bastante sobre isso e eles fazem um interrogatório e você tem que falar. E eu vou falar, não vou ter medo. E quando ele aparecer na minha frente, eu vou falar na frente dele. Porque já chega, né? Já chega. Me impediram uma vez de falar, eu acho que não tá porque eu não estava pronta, mas agora com 24 anos de idade, eu já sou adulta, eu sou mãe, e eu quero proteger, além dos meus filhos, os filhos de outra pessoa. E não pensem, você que está aí, que isso acontece com menina, não. Não, acontece Isso com acontece meninos também. também. Então, para a gente encerrar essa live, nós precisamos alertar as pessoas a cuidarem de seus filhos, a não deixar os seus filhos com qualquer pessoa. Jamais deixe seus filhos sozinhos com qualquer pessoa. Sabe, com qualquer pessoa? Até quando você vai no shopping e deixa seu filho brincando, você precisa saber quem é que... Porque às vezes você acha que está tudo bem. Em festinha de aniversário, quando passa para pegar os seus filhos e vão, o que acontece? A gente não deixa mais a Giovana. Ah, deixa a criança aqui no aniversário e depois pega. Até isso a gente toma cuidado. Sim, hoje em dia não dá para confiar, não? A Giovana foi na plataforma esses dias, ela está indo lá direto. Ela foi na plataforma, aí ela foi no banheiro, daqui a pouco chegou a amiguinha dela. A Giovana fez cocô e não quer que ninguém limpe ela, que só quer que você vá lá falar com ela, você que vai limpar ela. Isso aí é um drive que a minha esposa já instalou na cabeça dela. Quem vai limpar você é só a mamãe, só o pai. É ruim de um certo ponto, mas é uma proteção e até ela conseguir, né, entender tudo isso aí, é assim que vai ser e não tem que ser diferente. Então Sim, é isso que eu quero. eu gostaria de alertar de que forma que eles agem, se você deixar. Como é que é? Eu gostaria de alertar quais são os padrões que eles agem, Por favor, né? Os molestadores. pode falar. Tem um padrão. A pesquisa feita pela psiquiatra, o primeiro que molesta, que estupra, é padrasto, o segundo é pai, o terceiro é tio. Então, o padrão é o seguinte: o que eu aconselho? Quando for menina, a partir dos 4 anos, para ela não acostumar, só a mamãe dá banho nela. Pra ela acostumar, já entrar na cabeça dela que só a mamãe, que tem as mesmas coisas que ela, que pode dar banho nela. E para ela já começar a entrar na mente dela que o sexo masculino não pode mais tocar nela, né? O que acontece?
eles fazem o quê? Eles se aproximam primeiro dos seus filhos. Eles sempre vai querer pegar a criança demais, querer mexer na criança, querer pegar a criança no colo. Então fica desperto. Eles têm essa necessidade de tocar, né, na criança. Você pode ver que eles pegam a criança, colocam no colo deles, vem aqui com o tio, vem aqui que sei lá o quê. Quer falar pra você deixar a criança na casa dele, que ele vai brincar, que ele vai sei lá o quê. E ele vai estimulando. Ele chega em você para pegar a sua filha. Então ele vai ganhando a sua confiança. Ele não ataca de primeira. Pesquisei muito sobre isso para falar. Ele não vai atacar de primeira. Ele vai chegar perto primeiro, ele vai estudar o terreno e depois ele vai atacar. Quando você menos esperar. Quando você sentir confiança nele, ele ataca. Porque eles não atacam de primeira, né? E alguns, né, ficam nas portas de escola. Alguns deles. Eles pegam e estudam a rota das suas crianças. Com quem que ela vai? Com quem que ela chega? Da onde ela passa? Por onde ela passa? Será que ela vai sozinha? Será que ela não vai sozinha? Ele vai estudando. Esses predadores, né? Eles vão estudando tudo que ele vai estudando na hora. Com quem que a criança sai? Se a criança fica sozinha? Se a criança vai com o pai para a escola, vai com a mãe para a escola? Eles estudam. Rotina, né? Eles estudam a sua rotina para poder te atacar no melhor momento possível para eles, né? Então sempre achar cuidado. Infelizmente, se você suspeita, né, até, infelizmente, né, que é uma coisa horrível, até do seu marido, não deixa ele ficar muito perto. Se você suspeita dele, não deixa ele ficar muito perto, ficar muito segurando, ficar dando banho na criança, quando ela já tem, né, já é maiorzinha. Porque o índice está crescendo muito entre pai e padrasto, pai e padrasto, pai e padrasto. O meu foi cunhado, né? Só que está crescendo demais. Então a gente tem que tomar cuidado. E uma psicóloga falou que estão vendendo esses vídeos na Deep Web, vendendo vídeos de estupro. Então, para vocês evitarem, não deixa sair com o tio sozinho, né? Vai sair com o tio sozinho, vem aqui, vamos deixar na casa, como o Fábio falou. Não deixa a criança sozinha na casa de estranho, mesmo que for conhecida, fica com ela, né? Não é que você é super protetor, é você estar, né, de olho quem está perto dos seus filhos. Tem que ser uma pessoa de confiança. E na escolinha também, quer dizer, em festinha, como o Fábio falou, não deixa seus filhos sozinhos. Deixa aqui, depois pega, não deixa. Ele sempre vai querer alerta as crianças, principalmente, quando ela estiver sozinha. Nunca aceite doce de ninguém. Vem aqui que o tio vai te dar doce. Não aceita. Eles atraem o que a criança gosta, eles atraem ela para pegar ela, por exemplo. Se ela tá sozinha no meio da rua, oi, tudo bem? Como é que vai? Sei lá o quê. Vem aqui, que eu vou te dar um doce, vou te dar um pirulito, vou te dar um chocolate, vou te dar um sorvete, tanto faz. O que a criança gosta, ele pega o que a criança mais gosta. Então, fiquem de olho, ver com quem vocês estão deixando os seus filhos e se precaver, né? Infelizmente, a gente tem que estudar muito bem a pessoa antes de confiar nela. Hoje em dia, até para menininhos, né? Até para meninos, tem que ser, né, estudado. Então, é isso, como precaver, né? Não deixar os seus filhos sozinhos com as pessoas. Estudando sempre estudando quem é a pessoa antes de deixar eles sozinhos. E instrui, né? A mamãe, o papai instrui, não pode mexer aqui, não pode mexer ali, que só a mamãe, como o papai falou, só a mamãe que pode mexer, só a mamãe que pode limpar, e sei lá o quê. É isso. Instrui bastante a criança.
A partir dos 12 anos, você já pode instruir sobre o lado, sobre sexo, né? Não abertamente, não explicitamente, mas instrui aos pouquinhos. Antes dos 12 anos, você instrui que não pode mexer nelas. Depois dos 12 anos, você começa a explicar sobre o sexo, porque nas escolas tem muito isso, e até os meninos da escola, que são crianças, estão molestando outras meninas. Então, você tem que instruir. Instrui que, quando você for instruir, seja uma amiga e um amigo para o seu filho. Que ele não sinta vergonha, medo de falar com você. Porque ele tem mais medo da mãe, da reação da mãe, da reação do pai. Ai, meu pai vai achar o quê de mim? Eu não vou falar. Seja um amigo, deixa eles falar com você. Presta atenção no que a criança está falando. E não acha que ela está mentindo, né? Quando ela conversa sobre esse assunto, nunca ache que a criança mente. Que a criança não tem a capacidade, um estudo comprovado, ela não tem a capacidade de imaginar uma coisa dessa. Ela sempre fala a verdade quando ela fala sobre essas coisas. Então é isso. É isso Só como... só, o Otacílio está me ajudando, né, nessa jornada. E eu vou pedir para o Otacílio fazer. Você vai fazer um e-book disso aí, tá, Thalita? Vocês já têm seu esposo que faz isso. Ele vai fazer um e-book de como evitar que seu filho seja abusado. É o primeiro passo que você tem que fazer. Fazer um e-book de como evitar que seu filho seja abusado. Eu acho que isso aí está muito fácil dele fazer. Ele sabe fazer. Então é a primeira missão que ele vai ter. Pode até fazer no horário que ele estiver trabalhando comigo lá. Para tudo que ele está fazendo para mim e vai fazer para você. Esse e-book de como evitar que seu filho seja abusado. Deus Vai pegar abençoe você. aí. Pode fazer até no horário que ele estiver trabalhando comigo. Não tem problema nenhum. E aí a gente vai começar a distribuir esse material. Sabe? E a pessoa vai começar a tomar ciência disso. Então, você tem que ter um e-book disso. Você tem que começar a escrever o seu livro. Começar a escrever o seu livro. Essa live aqui já é os primeiros capítulos do seu livro. Dá para pegar alguém e falar para a pessoa já transcrever essa live. E já vai ser já o começo. Olha aí, ó, o Cleiton. Se me dispõe a ajudar também. E aí, Thalita, esse e-book, você vai vender esse e-book. Você vai monetizar o seu propósito. E com esse dinheiro que você vai monetizar o seu propósito, você vai ter mais armamento para ajudar mais e mais pessoas. E nós vamos fazer um movimento em cima disso aí, que as pessoas vão começar a vir querer te ajudar. Psicólogas, psiquiatras, médicos, vai começar a chegar. Esse é o seu propósito, Thalita. O senhor está clarificando nessa manhã o seu propósito. O propósito da Thalita é salvar crianças, ajudar mães a como lidar com isso com seus filhos. Esse é o seu propósito, Thalita. O seu presente que você ganhou hoje, nos seus 24 anos que você está fazendo hoje, está ganhando um presente do Senhor, clarificando o seu propósito de ser uma mulher forte e corajosa, com a cabeça levantada. Por muito tempo você foi uma pessoa que ficou para baixo, sofreu com depressão, sofreu com tanta coisa, mas hoje o Senhor levanta a tua cabeça e faz você, né, ser uma pessoa próspera nisso e vai ajudar muitas e muitas famílias. Obrigado, viu, Thalita? Por tudo isso que você falou aqui na live, por tudo isso que você está fazendo e por tudo que você ainda vai fazer. E a gente fica muito feliz de estar fazendo parte disso. Nós queremos fazer parte disso. A minha esposa fica aqui. Ela fica passando para lá para cá. Pergunta isso para ela, fala isso para ela, pergunta isso para ela. Ela precisa. Fala Pedro, tá? Ó, o Pedro Tarrara, ele é lá de Taubaté. É um empresário. A gente vai fazer uma live. A gente vai fazer uma live, eu e sua esposa, e a Ana Paula, que vai falar sobre isso também. Tem que fazer, mas tem que fazer quando? Tem que marcar a live. Vai fazer tal Vou dia. marcar. Quando que vai ser? Não pode, vocês têm que tomar cuidado com as armadilhas do inimigo. A procrastinação, ela faz isso, ela impede as pessoas de fazer o que precisa ser feito e vai deixando e deixando e deixando para depois e nunca fala. A Ana Paula se ferrou comigo, porque ela falou assim, eu quero fazer uma live com você. Eu falei, quando? Que dia? Que hora? Como é que vai ser? Qual horário que vai ser? E tem que colocar isso para fora.
Não pode ficar segurando. Quando você vai fazer uma live com a minha esposa? Fala aí. Que dia que vai ser? Então, amanhã? Meu esposo tá falando amanhã. Amanhã tá tarde. Amanhã tá tarde. Não, pode ser domingo que vem, né? Domingo que vem tá mais tarde ainda. Eu não sei o que. Tem que ver. Não, hoje não, amor. Ele quer que eu faça hoje. Ele Hoje já tem tá que. demais, né? Você já tá cansado do assunto hoje, né? Não, não tô eu não tô cansada, não. Mas hoje eu vou comer o meu bolinho, né? Tem um bolinho aqui pra mim. Aí eu vou descansar um pouco. E eu não sei, tem que ver o horário dela também, se ela não tá ocupada no dia, no horário. Não, ela não tá Eu tenho que ver ocupada, com não. ela. Ela vai fazer a live com você, eu fico com a Giovana, eu faço qualquer coisa pra vocês fazerem essa live. Sabe? Já fala aí, não sei se você conhece alguém que sabe fazer uma arte para colocar. Meu marido. Faz uma arte aí. Pode ser amanhã, se ela quisesse, né? Combina com ela aí amanhã, o horário. E você que está aqui nessa live, qual que é o seu arroba, ô Thalita? Fala, escreve aí. Ah lá, ela já está falando, bora. Já combina agora, mas Então qual tá vai ser o bom. horário da live amanhã? Vai, Morzico, já E combina qual para ela é agora. você, Milena? Qual é o horário? Já vamos colocar um horário aqui agora para definir isso aí. Um horário, tá? Ó, minha esposa tem uma história muito parecida. Se abriu comigo essa semana. Olha só. Hoje é seu dia, então você escolhe o dia e o horário. Ó, só você falar o dia e o horário. Vai, Thalita. Que horário você acha legal? Vai, ô Tiffany. O horário, a noite, a noite é bem flexível, porque as pessoas estão em casa, né? A partir das 7h30, 8 horas, é bem flexível. Eu gostaria. 7h37 Oi? amanhã. Pode 19h37 ser. amanhã. Tá bom. Morzico, escreve aí, Milena. Ok, Milena? Milena, tô perguntando o nome da minha esposa, é Milena. Mas tem que dizer depois que você chegar, pra você me ajudar com as crianças, né? Senão não chega esse horário. Amanhã Sai mais chega mais cedo. cedo, amanhã chega mais cedo. Tá liberado. Ele não sai desse horário. Amanhã ele vai chegar mais cedo. Olha lá, amanhã, ó, a Milena confirmou aí. 19h37 amanhã, então, a live. Ô, Belezão, faz a arte aí, mano. Faz agora, não. Pode fazer mais tarde, faz a arte, a gente posta e vamos ajudar todo mundo a divulgar isso aí. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por esse transbordo, Tiffany. Você não tem noção. Como o céu está em festa por essa atitude sua. O céu está em festa, os anjos estão lá se alegrando. Quantas crianças já foram abusadas, quantas crianças morreram e não puderam falar dos abusos que aconteceram. Ana Paula entrou na live agora. Aqui. E é isso, parabéns, viu? Feliz aniversário. Que Deus possa te abençoar a cada dia mais e te dar forças para você botar para fora esse propósito de vida que você tem. Fica com Deus. E hoje a gente vai estar orando por você, pela sua família. E essa live de amanhã vai atingir mais pessoas. Ó, minha esposa... Qual que é o seu Instagram, Tiffany? Escreve aí. Alguém escreve o Instagram da Tiffany para poder fixar aqui para vocês. Vou escrever. Tiffany Campos Underline, é isso? É isso. Aperta aqui, ó. Alguém escreve. Mas eu perdi, mas não vai, mano. Amanhã tem live 19h37 da Tiffany com a Milena. E o Senhor vai fazendo isso, Tiffany. Vai fazendo um movimento. E as pessoas vão se chegando e as pessoas vão fazer parte dessa bandeira que você tem na mão. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe por tudo. Deus abençoe pelas palavras e me encorajar a seguir em frente. Amém. Isso não é nem a sombra do que há de vir, você vai ver. Eu precisava de alguém Deus me abençoe. encorajar a seguir em frente. Deus abençoe. Amém. Eu precisava que alguém me encorajasse a seguir em frente. É isso aí. É isso. Gente, ó, quem quiser mandar presente para Tiffany, né? Como é que faz? A Tiffany lá no direct. Se você tocou no coração de dar alguma coisa para Tiffany, de ajudar ela nisso, de ajudar de uma certa forma ou de outra.
Que Deus abençoe todo mundo, viu? Tchau, gente. Tchau, Tiffany. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Amém.